Salmo 147. Vamos ler juntos. Vamos lá? Louvai ao Senhor, porque bom e amável cantar louvores ao nosso. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quem mandou vocês pararem de ler? Mas tem que ler rápido mesmo. Então, vamos ler, vamos devagar. A partir do versículo 12, o que diz aí? Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém. Estamos estudando os salmos de aleluia. Começa no Salmo 146. Veja no Salmo 146, primeira palavra, aleluia. Última palavra do Salmo 146, aleluia. Depois Salmo 147, começa dizendo louvai ao Senhor. E termina com aleluia. Salmo 148, começa com aleluia e louvai ao Senhor. E termina o Salmo 148 com aleluia. O Salmo 149 começa com aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Um novo cântico. E termina com aleluia. Salmo 150, a doxologia final, começa com aleluia e termina com aleluia. Aleluia é uma palavra única no hebraico, mas que forma uma composição. Halelu é louvai. Yah são o início do nome Yahvé. Então, quando o judeu fala aleluia, ele tem tanta reverência a Deus para não pronunciar nem escrever o nome todo. Aleluia significa louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O louvor faz parte da vida do crente. Tá certo? O louvor é algo que o Espírito Santo colocou através da sua presença dentro de nós. E a coisa que não pode deixar de existir na minha vida e na sua vida é o louvor. Louvaremos ao Senhor desde agora e para sempre, e sempre, e sempre. Aleluia. Tá certo? Apocalipse fala de um cântico que somente os remidos do Senhor poderão cantar. Sabia disso? Então vamos lá. Vamos pegar esse salmo aqui e debulhar esse salmo aqui. Helen Keller, uma irmã nossa, que nasceu cega e surda. Ela fez uma entrevista, aquela revista famosa, Seleções, e ela dá um testemunho muito marcante. Ela diz assim: eu sempre pensei que seria uma bênção se cada pessoa pudesse ficar cega e surda por alguns dias, durante a sua vida adulta. A escuridão o faria apreciar a visão, e o silêncio lhe ensinaria as alegrias
do som. Do som. Preste atenção. Eu creio, irmãos, que a principal razão pela qual somos tão propensos a reclamar, a murmurar na vida, é porque nós não temos uma compreensão exata da insignificância nossa diante da grandeza, o quê? De Deus. Quem é você? Quem sou eu? Se a Bíblia fala que diante da majestade de Deus, todas as nações são como um pingo d'água, quem somos nós? E de vez em quando você, tomado por um espírito de soberba, você ainda diz assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está mexendo? Você sabe quem eu sou? Você não é nada. Nós não somos nada. E é tão interessante, a nossa condição diante de Deus, irmãos, é que nós precisamos de Deus para tudo. Para tudo. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós somos. Mas nós não queremos reconhecer isso. Porque sabe o que acontece? Nós colocamos a criatura no lugar do Criador. Por que a gente não louva mais? Por que a gente não canta mais? Por que a gente não agradece mais? Por que a gente não vive mais satisfeito? Vive só reclamando, murmurando? Porque a gente não tem essa dimensão de que nós dependemos de Deus para tudo. Esse Salmo 147 é uma convocação para louvarmos ao Deus o quê? Todo-Poderoso. Está aí na sua Bíblia? Louvou ao Deus o quê? Todo? Ninguém sabe quem escreveu esse salmo. Os comentaristas dizem que provavelmente este salmo foi escrito na época de Neemias. Depois que Neemias reedificou os muros, ele promoveu um grande culto, e alguns comentaristas sugerem, não sei por que motivo, baseado em quê, que este salmo foi composto naquele contexto. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12. A partir do versículo 27, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e quê? Harpas. Localizado aí? Neemias 12, 28. Acharam? 12, 28. Então lê comigo, para você não dormir, meu irmão. Você veio de casa mesmo? 12, 28. É? 12, 28. Neemias, o que é que diz lá? Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e as Amavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles iam Osias e a metade dos príncipes de Judá. Aí vai o nome dos caras todos aí, certo? E aí, veja no versículo 43, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Era a Mancha Verde cantando o hino do Palmeiras. Todo mundo viu. Esse que surge ao viver de imponente. Mas deixa para lá.
Aqui o negócio é diferente. Mas havia uma festa religiosa. Todo mundo, eu fico imaginando em cima desse muro. Se tivesse um engenheiro lá, como tem hoje aqui na igreja, diz, cuidado, vai cair. O povo não está nem aí. Quando o louvor vem, todo não está com medo de cair nada. Né? Cair nada. Então é nesse contexto que provavelmente este salmo foi composto. Salmo 147. Esse salmo está dividido em 3 partes. Grifa aí as 3 partes do salmo. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 6. E veja que começa com um convite. Louvai ao Senhor, porque é bom. Tá certo? A segunda parte do salmo, versos de 7 a 11. Veja que no verso 7, um novo convite é feito. Cantai ao Senhor com ações de graças. Depois, no versículo 12, de 12 a 20, a terceira parte. 12 a 20. E o 12 começa dizendo o quê? Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. Teu Deus. Primeira divisão, 147, de 1 a 6. Esse Deus todo-poderoso que está sendo louvado aí, o poder dele se manifesta na redenção do seu povo. 7 a 11, o poder de Deus na natureza. E a terceira divisão, versos de 12 a 20, o poder de Deus na vida do seu povo. Então preste atenção, nós estamos começando o mês de maio. Quem é que tem Deus, o Deus da Bíblia, como seu Deus aqui? Levanta a mão. Então você tem o Deus, o que? Todo poderoso, como teu. Então para de reclamar, meu irmão. Para de reclamar. Eu hoje estava meditando nesse salmo, de madrugada, chorava, feito uma criança, dizendo, Senhor, por que a gente reclama? Por que a gente murmura? Por que a gente duvida do Senhor? Por que, Senhor? Por causa da nossa natureza pecaminosa. E eu queria passear com vocês, primeiro, nessa primeira parte, o poder de Deus na redenção do seu povo. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores, o quê? O quê? Presta atenção, gente. Por que a gente tem que louvar a Deus? Hein? Por que a gente tem que louvar a Deus? Porque quando a gente louva a Deus, nós estamos praticando algo que é bom e amável. Presta atenção, meu irmão. Por isso que Spurgeon diz que a murmuração é a cantiga do inferno. Aquele negócio de ranger de dente lá, e o cara que fica murmurando, reclamando. O louvor é a canção dos salvos. Canção dos salvos. Então, quando você, presta atenção, quando você louva a Deus, quando você canta louvores a Deus, você está praticando algo que é bom e é o quê? Amável. Amável. Mas aí vem outra colocação, no paralelismo hebraico. Diz assim, fica-lhe bem o quê? O louvor, o canto. Por que fica bem para você? Preste atenção, para um capeta, para um demônio, fica bem o quê? Rebelião, murmuração. Mas para o crente, não fica bem. Não pega bem para você, meu irmão. Você tem que ter uma vida de louvor. Não fica bem para você. Tá certo? Alguns dizem, não, mas aqui está errado, pastor. Aqui fica-lhe bem o canto de louvor. Para Deus, Deus não precisa do louvor para ele ficar bem, não. Sabia disso? Glória e majestade estão diante dele. Deus habita no meio dos louvores. Se você louva, se você não louva, isso não altera nada para Deus. Se eu não cultuo, se você não cultua, isso não altera nada para Deus. Ele é preexistente, ele é autossuficiente. Ele não precisa do nosso louvor para ser Deus. A glória de Deus não aumenta e diminui quando eu não dou louvor para ele. Fica bem para quem? Para nós. Fica bem para você, igreja. Fica bem para nós o louvor.
Se existe uma coisa que é do design divino para nós, como crentes, como igreja, diz aí. Porque bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Você conhece pessoa que quando você encosta nela, a pessoa só fala dela? Vocês não conhecem gente assim, não? Ele é o cara, ele é isso, ele é aquilo. E às vezes ele é tudo isso e ainda põe uma dose de falsa humildade. Hã? Aquele pregador que chegou na Igreja Unida aqui de São Paulo, e antes de começar o sermão, foi dizendo assim, quem vai vos falar agora não é o doutor em Westminster. Quem vai falar agora não é, né, o advogado formado não sei aonde. Quem vai falar agora é o humilde servo do Senhor. Sabe que pega bem? Hoje nós vivemos uma doença de currículo. Todo mundo quer mostrar seu currículo. É igual o Facebook, todo mundo fala agora. Todo mundo agora virou celebridade. Cita uma frase dele, põe o nome dele e põe aspas. Como se ele fosse alguma coisa. Não é assim? E tem uns pregadores aí que eles não sabem se eles são mais pregadores ou se são Deus. Eles estão misturando. Porque eles falam não como emissário de Deus, falam como se Deus estivesse falando e assumem para si essa divindade. Irmãos, quando a gente louva a Deus, a gente está dizendo que toda glória, toda honra seja dada a quê? A Ele. Ele é digno. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas veja o que o Senhor faz. Chama a sua preciosa atenção para os verbos, porque o verbo denota a ação de Deus. E todos os verbos estão no presente. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Por que nós devemos louvar a Deus? Sabe por quê? Porque o Senhor o quê? Edifica o quê? Jerusalém. O Senhor o quê? Edifica Jerusalém. Jesus diz assim, Jesus, viu? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que edifica a igreja? É o Senhor. É o Senhor que constrói, irmãos. Os inimigos, eles só vêm para matar, roubar e destruir, mas Deus vem para edificar. Deus vem para construir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos quer. Falamos aqui, sua família é dom de Deus, é presente de Deus, seu casamento, seus filhos, sua casa. Então começa a louvar a Deus nesse mês da família, dizendo, o Senhor é quem edifica. Se eu estou casado, se eu tenho a família que eu tenho, se eu ainda estou de pé, se eu não caí ainda em adultério, se eu não saí de casa, se não aconteceu desgraça na minha vida, é porque Deus tem sido a proteção da minha casa. E você tem que dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o Senhor não somente edifica Jerusalém, o Senhor também congrega os dispersos de Israel. Ele edifica, ele reúne. Ele traz para si. Ele ajunta no entorno dele. Ele traz. Irmãos, o inimigo só dispersa. Só Deus é quem junta. E aqui, o salmista pode estar pensando aqui. Quando Deus, então, através do decreto de Ciro, rei da Pérsia, promove aquele decreto e todo o povo que estava disperso volta para Jerusalém. O Senhor está congregando. Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos ler 2 versículos. Isaías 43. Versos 5, 6 e 7. Vamos ler juntos? Isaías 43, 5, 6 e 7. Vamos lá? Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas.
Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Presta atenção. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu, todos serão reunidos, e haverá um só rebanho e um só pastor. O nosso Deus é o Deus que edifica, mas é o Deus que também o quê? Congrega. Congrega. Então, se você na sua casa, nesse mês, tem filho pródigo na sua casa, filho desviado, seu marido está desviado, olha, pode ter certeza que Deus tem poder para congregá-lo de novo, trazê-los de volta. Só Ele. Só Ele. Tá certo? E tem crente que era bom, mas quando peca, peca tanto, desgraçado, que você diz, não tem jeito. Mas para Deus tem jeito. Não tem, pode ficar tranquilo, que a graça de Deus, ela é o quê? Irresistível. Irresistível. Então, gente, vamos louvar a Deus Todo-Poderoso, porque Ele... Está acompanhando aí, gente, ou não? Edifica. O Senhor o quê? Congrega. Terceiro lugar, versículo 3. Ele sara os de coração o quê? Quebrantado. Lhes pensa o quê? As feridas. Pensa num povo que passou 70 anos na Babilônia, que quando os babilônios pediram para eles, toca uma musiquinha para nós aqui. Eles disseram, não, nós não cantamos em terra estranha. Nós queremos voltar para cantar em Jerusalém. Você acha que o coração do judeu tinha mágoa ou não tinha contra os babilônios? Hein? Irmãos, a esperança que se adia faz adoecer o quê? O coração. As maiores doenças que nós temos hoje dentro das nossas casas, a começar em mim lá em casa, doente que é o celular. Às vezes a doença não é física, é doença da alma, doença do coração, ressentimento, mágoa, tristeza, rejeição, a desgraça total. Porque a família, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, ela constrói o nosso caráter, mas também todos os nossos defeitos são construídos até 7 anos de idade. Rejeição, aceitação, afetividade. Então nós precisamos ser sarados, curados, e só o Senhor pode fazer isso. O Senhor edifica, o Senhor congrega, o Senhor sara o coração quebrantado, e também o Senhor pensar aqui, não é do verbo pensar, não, é costurar, fechar as feridas. Por isso que nós temos que louvar o Senhor. Veja no Salmo 103. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nenhum só. Agora veja quais são esses benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas, o quê? Só Deus pode perdoar você. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso por você. Só Deus pode tirar a sua culpa. Só Deus pode tirar a sua condenação. Só Deus pode perdoar você. Mas veja que coisa linda, ele diz, quem sara todas as tuas, o quê? Enfermidades. Enfermidade física, que nós teremos plenamente no corpo ressurreto. Enfermidade emocional. Deus trata da gente. Deus cuida da gente. E meus amados irmãos, tem muita gente que guarda, você vê um problema seríssimo na igreja, esse negócio de memória. Por isso que era melhor ser cachorro, para não ter memória. Porque memória é um negócio, é igual saudade, né? Saudade. E saudade está ligado com memória. E é tão interessante que nós somos tão complexos que a gente tem saudade, tem memória de cheiro, de gosto, de tudo. Tá certo? Quem é que não lembra daquela papa de aveia que você tomava? Quando você lembra aquilo, você fala, tem gosto de infância. Não é assim? Porque aquilo está na sua o quê? Memória.
Memória é uma coisa tão séria que tem gente que consegue conviver a vida toda com memórias, com as amarguras, e aquelas amarguras estão dentro da sua memória. Por isso que o profeta, quando faz aquele canto de lamento, o profeta Jeremias, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. E o que pode me dar esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que Deus é bom, que Deus é fiel. E ele começa então a mexer na sua máquina, alimentar a sua cabeça só dos atributos, o quê? De Deus. Irmão, só o louvor liberta a gente desse negócio de memória amarga. Só o louvor a Deus. E aí entra esse aspecto terapêutico do louvor, do cantar, do derramar o coração na presença do Senhor. É Deus que sara, é Deus que cura a gente. Versículo 4. Versículo 4. Deus o que é que faz? Ele edifica, ele congrega e ele sara. E quando ele não está fazendo nada, ele vai contar a estrela. E vai chamar cada estrela pelo seu nome. Por que o salmista coloca isso? E olha que o salmista não tinha as informações que nós temos hoje. Da dimensão do universo. Da quantidade de galáxias, de estrelas. E ela é tão... O que ele quer colocar aqui... Versículo 5 diz assim, grande é o Senhor nosso e muito o quê? Poderoso. O seu entendimento não se pode o quê? Medir. Ou seja, a máquina, né, a memória de Deus, ela não tem fim. Cabe tudo dentro da memória dele. E tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Isaías. Acho que é 25. Abre lá um pouquinho. 24. É 26, 8. Grife esse versículo na sua Bíblia. Porque às vezes a gente fica assim, olha, Deus, a cabeça dele tem tanta coisa para ele pensar, que ele não vai se importar com o meu problema. Se eu estou aposentado, se eu não estou aposentado, se eu vou comer, se eu não vou comer. Né? Se eu estou doente aqui, eu não estou. Lembra do Isaías capítulo 40? O meu direito está desapercebido perante o quê? O Senhor. Deus se esqueceu de mim. Preste atenção, irmãos. Deus tem memória e a sua memória é o quê? Infalível. Veja aí Isaías 26, 8. O que é que diz aí? Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa... Não. Você quer casar? Está com desejo de casar? Está na memória de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na memória de Deus, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, vamos louvar a Deus, porque Ele não se esqueceu de mim. Eu estava lá na Babilônia, mas o Senhor já havia feito o projeto. Eu estava 400 anos no Egito, mas o Senhor estava cuidando de mim. Ele estava preparando o tempo certo, na hora certa, para me tirar do Egito. Tudo que eu penso, tudo que eu passo, tudo que você passa, Deus sabe tudo. Por isso que nós temos que louvá-lo. Louvá-lo. E eu fico pensando o seguinte, que Deus sabe tudo. Então nós temos quantos bilhões de pessoas hoje no mundo? 7, quase 8 bilhões. 8 bilhões. Cada um diferente do outro. Cada um produção original. Você multiplica os problemas, as taras, os defeitos, as crendices, tudo que esse povo tem. E Deus vê tudo. E o pior, o melhor é que Deus não se desespera. Deus não estressa. Né? Deus não estressa. Ele não chega atrasado. Ele rege tudo. Sabe por quê? Porque a sua memória, o seu entendimento não tem fim. Não tem fim. E agora o povo fica adorando os ídolos. Que tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam.
E para andar tem que ser carregado. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele deve ser louvado por causa disso. Segunda parte do Salmo. Faltou 6 aí, né? Mas vou pular. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Porque se esse Deus era tão... Porque geralmente quando, aqui no nosso mundo, quando o cara é assim, muito inteligente, tem uma memória assim, ele vira celebridade. E se o quê? Isola. Isola. Eu recebi uma carta semana passada, me convidando para fazer parte do comitê que vai hospedar o pastor Tim Keller, que vem para o Brasil. E eu falei, precisa de comitê para receber um pastor? Não, porque não sei o que. Fala, meu irmão, ele não é Jesus. Porque está uma doença hoje na igreja evangélica do cara achar que ele é celebridade. Ele nem está pensando nisso, mas o povo está fazendo isso. Então, não tem nada a ver. Então, sabe o que Deus está dizendo? Deus, Ele tem tudo isso, mas Ele tem 2 endereços. www, alto e sublime trono. www, coração o quê? Contrito e quebrantado. Deus só tem 2 endereços. Você acha Deus no céu e acha Deus no coração o quê? Quebrantado e contrito. Não desprezará o Deus. Está lá em Isaías, mas não vai dar tempo para ler. Mas vamos adiante. Segunda parte, versos 7 a 11. Louvai a Deus, porque Ele é o Deus poderoso para nos redimir. Louvai a Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus da natureza. Da natureza. Eu fico assim, estupefado com o pessoal que é ambientalista. Né? E os ambientalistas, eles acham que eles é que tomam conta de tudo. E que o mundo não vai entrar em caos porque existem os ambientalistas. Não é isso? Mas esse texto vai nos mostrar algo maravilhoso. Diz assim, cantai ao Senhor com ações, entoai louvores, agora vem ao som da harpa, ao nosso quê? Veja que tocar instrumento na igreja não é pecado não, viu, irmão? Você pode cantar acompanhado de instrumento. Aqui, no caso, ele está falando da harpa. Cantar é o Senhor nosso Deus. Porque tem uma linha agora neopuritana que diz que esse negócio de instrumento musical é coisa do capeta, não pode entrar na igreja. Mulher orar e pregar também não. Coitado das mulheres. Então está desse jeito. Aqui está dizendo, cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E aí vem uma descrição, por que nós vamos cantar para Ele? Quais são as razões que nós temos para cantar com Ele, com a suavidade da harpa? Não é para dormir não, irmãos. Tá certo? Não é musicoterapia não, isso aqui... Vocês sabem que tem música que a vaca aumenta a produtividade de leite, quando ouve, né, bar. Tem uma série de tratamento que é feito hoje com música. Mas não é isso. Aqui é louvar a Deus, cultuar a Deus. Diz assim, que cobrem de nuvens os céus. Prepara a chuva, porque para a terra. Presta atenção. Quem manda chuva e quem é o manda-chuva é Deus. Certo? Você lembra quando a gente estava desesperado aqui, que as represas estavam secando? Nós nunca oramos tanto para que Deus mandasse chuva. Depois, o problema é resolvido, a gente nem agradece. E o Alckmin disse que ele resolveu o problema da chuva em São Paulo. Está até emprestando as máquinas para os nordestinos. Irmãos, a Bíblia está falando aqui, ó. Quem manda chuva é o Senhor. Cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra. Faz brotar nos montes o quê? A erva. É Deus que cuida da natureza. É Deus que sustenta. Né? Que abre as nascentes, que faz as ervas crescerem. É Deus que faz com que a semente germe. E que você coma o pão que você comeu hoje, o trigo. Isso é bênção de Deus.
O leite que você tomou, o iogurte que a vaca deu, foi Deus que... Tá certo? Aí vai, que cobre nuvens, faz brotar nos montes a erva, dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Pense bem, como é que sobreviveria, por exemplo, os animais que estão soltos por aí? Quem é que cuida deles? É Deus. Deus que dá tudo. Outra razão que ele vai colocar aqui é que Deus, ele não faz caso o quê? Da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam, o quê? A sua misericórdia. O que é que esse texto tem para nos ensinar? Irmãos, que quanto mais a gente reconhecer a nossa dependência de Deus, quanto mais a gente reconhecer que sem Ele nós não vamos continuar sobrevivendo, mais nós iremos agradar a Deus. Veja lá, só para relembrar você, sei que você já sabe, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, a partir do versículo 17. Todo mundo na vida, trabalha para ter a sua o quê? Independência, não é isso? Independência ou morte. Então você não quer depender de pai, você não quer depender de mãe, você que está ficando velho não quer depender de filho. Não é assim? Pior coisa, pior palavra para nós é dependente. É tão pejoritário que ele fala, ele é dependente de álcool, ele é dependente disso, ele é dependente daquilo. Então a palavra é pejorativa. E a gente tem um trauma com esse negócio de dependência. Mas não existe outra posição minha e sua diante de Deus que não seja essa. Deuteronômio 8, a partir do versículo 17, o que é que diz aí? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas. Presta atenção, o que é que dizer para o coração? O salmista chega para a alma dele e diz assim, louva a minha alma ao Senhor. Você diz para o seu coração, eu sou o cara, fui eu que fiz, fui eu que consegui. Tá certo? Eu sou o cara. Dizer no coração, você não diz para os outros, você diz para... Você começa a dizer que você é sábio, que você é bom, que você é inteligente, que você é isso, que você é aquilo. Você acaba ficando doido. Está lá em Romanos, capítulo 1, 18. De tanto ficar repetindo, nós somos sábios, ficaram loucos. Então toma cuidado, não digas, pois, no teu coração, a minha força, você não tem força nenhuma, e o poder do meu braço não tem força nenhuma no teu. Me adquiriram o que? Estas riquezas. Versículo 18, o que é que diz? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porque não quiseste obedecer à voz do Senhor, o quê? Vosso Deus. Presta atenção, pior do que o Serasa aqui da terra, é o Serasa celestial. Você está sujo aqui, tem as negociações, dá para resolver, mas não entra no Serasa divino. Ele diz, eu protesto. Sabia disso, que Deus protesta? Não é protestante, não é protestado. E a pior encrenca que a gente pode arrumar na vida é ter Deus contra a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Não tem. Não tem escapatória. E aqui, eu queria chamar a sua atenção, porque o salmista vai colocar claramente que os verdadeiros adoradores geralmente são esses que reconhecem a dependência de Deus, que se agrada
Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua o quê? Não é esperar no seu direito, você não tem direito a nada. Não é dar ordem para Deus. Não é querer argumentar com Deus. Tem uns crentes bestas aqui na terra que dizem, quando chegar lá no céu, eu tenho um monte de perguntas para fazer para Deus. Você não vai nem para lá, cara. Porque Paulo disse, quando eu chegar lá, eu conhecerei como também sou o quê? Pode ser um inferno, se você for conhecer mesmo, mas com a graça de Deus, com a santificação, com a glorificação, aí você vai ficar bem no céu. Senão, se você se conhecer como Deus conhece você e não desiste de você, olha, você está perdido. Mas o que é interessante é que nós temos que entender que tudo que acontece e que vem de Deus, para nós é misericórdia. Tá certo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então vamos lá. Irmãos, a última estrofe, mais 10 minutos no máximo, está aí no versículo 12, de 12 a 20. O poder de Deus na redenção, o poder de Deus na natureza, o poder de Deus na vida do seu povo. Não tem, né? Mas eu não sei se lá no céu Deus vai passar um filme da nossa vida. Ou então, para mostrar o quanto Ele fez por você e você não sabia de absolutamente o quê? Nada. A providência de Deus. Aquilo que Sproul chama de a mão invisível do Senhor. A boa mão do Senhor está comigo. Essa mão providencial de Deus. Eu me lembro da propaganda do Seguro Itaú, né? Que o anjo do cara, acho que o cara devia ser pastor, porque o anjo estava todo arrebentado. De tanta fria que que o pastor, que o dono do seguro colocou o pobre do anjo, né? E os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos guardar. E aí ele vai bem especificamente. Porque lá no versículo 7 ele diz, cantai ao Senhor com ações de graças. Mas agora ele dá uma ordem, é um imperativo, louva Jerusalém. Louva igreja. Louva ao Senhor. Louva Sião. E Sião aqui é lugar de habitação de Deus, mas Sião é a igreja dos arrolados do céu. Louva ao teu Deus. Nós não louvamos o Deus do outro, nós louvamos ao nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí ele vai colocar algumas coisas interessantes para nós. Primeiro, por que nós temos que louvar? Por que Jerusalém tem que louvar? Por que a igreja tem que louvar? Versículo 13, o que diz? Pois ele reforçou as trancas das tuas... O que significa isso? Que Deus deu para você o quê? Segurança e proteção. O povo estava reconstruindo os muros. Em cada muro tinha portão, em cada portão tinha tranca. E os muros serviam para proteger a cidade. E diz assim, Deus reforçou. Botou uma dobradiça boa, né? Reforçou. Você está com o corpo fechado, meu irmão. O Espírito Santo está dentro de você. Pode fazer catimbó, pode fazer búzio, pode fazer isso, voodoo, espetar a boneca, não vai acontecer nada com você. Tá certo? Já tentaram fazer isso na época de Balaão, mas a proteção de Deus estava lá. O maligno não o toca, porque você é de Deus. Louva a Deus por isso. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem de pedra, não vem de aço, não vem de cristais, não vem de cheirinho. Que agora tem crente que faz a meditação com incenso, cheirando. Lendo o salmo, orando ao Senhor. O meu socorro vem do Criador, não é da criação, não é da criatura, não é das coisas que existem na natureza. É o dono dos céus e da terra que é o meu Deus. E é Ele que cuida de mim. Veja direitinho. Pois Ele reforçou as trancas das suas portas. E o que diz aí? E abençoou os teus filhos dentro de ti. Irmãos, toda bênção começa dentro do quê? De casa. Para o crente, toda bênção começa o quê? Dentro da
igreja. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Ali o Senhor ordena o que? A sua bênção. Tem bênção prometida para quem é crente comprometido, que está agarrado na igreja, que não está com esse negócio de desigrejado. Tá certo? Se você está desigrejado, cuidado, você está fora do céu. Ah, eu estou desigrejado. Não, aqui está claro, o Senhor abençoa dentro das tuas portas. Veja lá, o Salmo 123. Desculpa, 122. Você quer ser abençoado? Quer como crente? Busque o bem da igreja. Para de falar mal da igreja, para de criticar a igreja, para de dizer que essa igreja não presta, para de dizer que essa igreja não tem amor, para de dizer que essa igreja é isso, é aquilo, é aquilo. Você quer nada, rapaz. Veja a promessa do Salmo 122. Versículos 6 a 9, vamos lá? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei. Preste atenção, por amor à casa do Senhor, por amor à família de Deus, por amor à igreja. Busque o bem da igreja, que você será o quê? Abençoado. Eu nunca vi crente revoltado ir para frente. E tem uns que já tem 20, 30 anos, 40. Encontra o cara está revoltado. Falando mal de pastor, falando mal de igreja. E o desgraçado não se converte. Certo? Para de falar. Não existe igreja boa para crente ruim. Certo? Não existe. Então, esse salmo, vamos louvar a Deus. Reforçou as trancas, abençoou os teus filhos, estabeleceu a paz nas tuas, o quê? Fronteiras. Irmãos, é Deus que nos protege e faz com que os nossos inimigos, eles não nos ataquem, Ele que dá paz. Depois Ele vai colocando, e te farta com o melhor, o quê? Do trigo. Ele nos sustenta, nos alimenta, Ele é o nosso provedor. Versículo 15 a 18, vai falar da sobrevivência de Israel na terra prometida. E é tão interessante que Deus tem um controle de tudo isso, irmãos. Se nós hoje tivéssemos uma temperatura acima de 2 graus da temperatura média que nós temos na terra, nós iríamos ter problemas seríssimos do ponto de vista climático. É Deus que controla tudo, é Deus que segura tudo. Ele diz aí, ó, claramente, Ele envia as suas ordens onde? Para a terra. Quem é que envia as ordens? Deus. Ele envia e Ele manda. E a sua palavra corre o quê? Velozmente, dá neve com lã e espalha geada com cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Mas aí, sabe o que Ele manda fazer? Manda derreter. Está aí no texto. Ele manda o gelo, mas Ele manda o derretimento também. Tá certo? E é isso que você tem que aprender. Tem que aprender. Nós não poderíamos, irmãos, viver nesse planeta se Deus não estivesse o quê? No controle. Já pensou se estivesse no controle de Putin, Trump, daquele baixinho coreano lá, que eu não sei o nome? Nós estávamos perdidos. E você olha, só tem doido governando as nações. Só tem doido. Doido, ladrão. Por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele reina sobre as nações. Se não fosse a intervenção da providência de Deus, e eu vou dizer uma coisa para você, e Deus, Ele interfere providencialmente por causa do seu povo que está aqui, da sua igreja que está aqui. Isso aqui não pegou fogo ainda, porque aqui está a sua igreja. Mas um dia nós teremos novos céus, novas terras. E aí você vai ver, vem o juízo de Deus. Caminhando, vem uma coisa maravilhosa. O poder de Deus na vida do seu povo.
versículos 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos, o que há? Você sabe qual é a maior bênção que eu e você, nós temos? É que Deus se revelou a nós. Porque se Deus não se revelasse a nós, nós não poderíamos conhecer a Deus. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E nós só conhecemos Deus porque Ele se auto-revelou a nós. E Hebreus capítulo 1 diz que tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Deus se comunicou, se revelou de forma fragmentada, de forma repetida, mas chega a plenitude da revelação, quando Deus não mais fala, Ele se encarna. Ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito no revelou. Mostra-nos Deus, isso nos basta. E Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Então se você tem Jesus, você tem Deus. Se você tem Jesus, você tem a vida. Se você tem Jesus, você tem relacionamento, eternidade, vida plena. Você tem o conhecimento que todos gostariam de ter. Você tem, que é o conhecimento de Deus, porque Deus se revelou a você. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos. O verbo mostrar. Mostrar é a palavra para revelação. E aí, versículo 20, a exclusividade. Veja aí, gente. 147, 20, o que diz? Não fez assim a nenhuma outra. Todos. Aleluia. Vamos encerrar. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2. E eu vou encerrar aqui. Primeiro Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem o quê? De Deus, o Espírito Santo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado o quê? Gratuitamente. O que nos foi dado gratuitamente? O seu conhecimento. E aí ele vai dizer, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Significa que o maior privilégio, a maior bênção, por que Deus deve ser louvado? Por que nós temos que cantar? Por que nós temos que louvá-lo? Porque nós conhecemos Ele. Amém? Jesus disse para a mulher, nós adoramos aquilo que nós o quê? Conhecemos. A nossa adoração é uma adoração racional, inteligente. Certo? De coração. De coração. Irmãos, Salmo 145, 146, decisão hoje, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Deus enquanto eu viver. Primeira decisão para a família hoje. Segunda decisão, louvai ao Senhor, porque é bom e amar cantar louvores ao nosso. Fica-lhe bem, rapaz. Você não sabe, não fica bem. Esse óculos não está muito bem, essa roupa não está muito bem. Mas quando você louva a Deus, isso fica bem. Você pega bem. Deu para entender? Agora, depois, no culto das 11, você já está com o domingo perdido mesmo, fica aí. Aí nós vamos estudar o Salmo 148. Um coro de aleluia. É aleluia para todo canto. Tá bom?
Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem que vai orar aqui? Meu irmão, quem quer orar aqui? Quer orar, minha irmã? Senhor Deus, agora na Tua presença, Pai, agradecemos pela mensagem que o Senhor falou em nossos corações agora e te pedimos que o Senhor venha usar no nosso dia a dia. Damos louvores ao Teu nome, ó Pai, pelo pastor que ministrou Tua palavra agora e pelo que foi apresentado para a gente. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.